A Bíblia diz que depois de todo aquele processo, Jesus cantou um hino com os discípulos. Eu fico pensando na coerência dos meus pensamentos. Como seria ouvir um hino cantado por Jesus? Porque quando ele falava, a sua voz era uma canção. Imagine ele cantando. Deveria ter sido muito lindo. A Bíblia diz que depois que eles cantaram o hino, ele e os 11 se levantaram e saíram até o Getsêmani. E se você olhar o capítulo 14, o capítulo 15, o capítulo 16 e o capítulo 17, toda aquela narrativa acontece do cenáculo onde eles saíram até o lugar do Getsêmani. Jesus dando instrução a eles. E durante esse caminho que eles atravessam o ribeiro do Cedron e sobe e vai até o jardim, Jesus fala da descida do Espírito Santo, Jesus fala do Consolador, Jesus fala das aflições, mas ele diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele é angustiado, mas tenta consolar aqueles que estavam à sua volta. Até que eles entram do jardim adentro naquela madrugada fria. E ele chama 3 em particular, porque os outros não estavam preparados para ouvir o que ele tinha para dizer. Porque você não pode contar a sua vida e o seu problema para todo mundo, porque nem todo mundo está pronto para ouvir a sua vida. Tem pessoas que não têm maturidade o suficiente para ouvir o que você passa. E aí você, às vezes, tagarela, conta os seus problemas para todo mundo, sendo que tem alguém que não está torcendo pela sua vitória, pela sua conquista, está torcendo para ver você na pior. Felizmente essa é a realidade. E tem um hino de Daniel e Samuel que diz assim: você contou os seus problemas para muito, agora pare, conte apenas para Jesus. Certas pessoas não merecem seus assuntos, prossiga em frente carregando a sua cruz. Jesus não contou para os 11, ele contou apenas para Pedro, Tiago e João, porque os demais não tinham o mínimo de capacidade de ouvir aquilo que Jesus ia compartilhar com os 3. E olha o que Jesus diz: orem comigo. Você já se viu Jesus pedindo oração? E pedindo que os discípulos orassem com ele naquele momento? E olha o que ele diz: porque a minha alma está profundamente angustiada. A angústia tomou de conta do coração de Jesus naquela madrugada. Mas isso já vinha uma semana antes. Não simplesmente por temer o processo da morte, mas porque os meus e os seus pecados, as nossas iniquidades estavam caindo sobre ele, estava triturando o meu Jesus. Ele sai para orar e quando ele volta encontra os 3 dormindo. E por que estão dormindo? Porque estão cansados. E porque estão cansados de trabalhar o dia inteiro da quinta-feira, entraram pela noite. O corpo está exausto. Jesus disse para eles assim: acordem, eu sei que vocês estão cansados, a carne está fraca, mas o espírito está preparado. Deixa eu dizer para você, você talvez está vivendo dias de batalha nesses dias, talvez está doente, está enfermo, eu não sei qual é o problema que você está passando, mas o Senhor manda dizer: o teu espírito está preparado. Você pode estar cansado, pode estar doente, mas o espírito está preparado. Prepara-se para receber o que Deus tem para você nesta noite. Você não vai sair daqui da forma que você entrou. Não, você não vai voltar para casa da maneira que você entrou. Prepare-se, porque se entrou de cabeça baixa, vai sair de cabeça erguida, cantando o hino da vitória. O segredo é: fique em Jerusalém. Ele vai e ora de novo. E a oração que ele faz é: se for possível, que esse cálice seja afastado de mim, que o faça. Mas o Senhor sabe que eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a tua vontade. Uma vez os discípulos ofereceram comida para Jesus, e olha que ele estava com fome. Mas depois que ele pregou para a mulher samaritana, ele disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou.
Outra vez ele disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. E aí Paulo fala em Filipenses 2,5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus o Senhor, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a figura de um homem, e se fez servo obediente, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A vergonha vem, mas o tempo da honra também chega. Não tem choro que dure a noite inteira, e não tem luta que permaneça a vida inteira. Uma hora isso vai passar. Jesus está dizendo para alguém: aguenta a barra mais um pouquinho aí, porque isto vai passar. Quando eles voltam, encontram os discípulos dormindo, e ele o desperta, porque o inimigo está chegando. Vieram, amarraram eles, bufetearam. Jesus já começou a apanhar no jardim. Vieram armados de pau, cacete, espada, lança, como se viesse prender um bandido de alta periculosidade. Estava escuro. Eles, por ser galileu, as vestes e o cabelo parecido, provavelmente como galileu, ele usava o cabelo grande repartido no meio. Era assim que os galileus se vestiam, e tinha um sotaque diferente. E Judas disse: é aquele que eu beijar. E Judas beijou Jesus, e Jesus chamou Judas de amigo. E Augusto Cury, que era ateu e estudou a personalidade de Jesus, e depois que ele estudou o homem chamado Jesus, ele se converteu. E ele disse que uma das coisas mais extraordinárias que ele observou em Jesus é que Jesus não tinha medo de ser traído, Jesus tinha medo de perder um amigo. E Judas era amigo. E quem já teve uma grande amizade e perdeu sabe do que eu estou falando. É muito ruim, pastor, quando você tem uma amizade e aquela amizade se rompe, se desfaz, às vezes por fofoca, por mentira, e um dos lados não tem a capacidade e a maturidade suficiente para compreender as coisas. Isso é triste. E alguém diz assim: não é, separou porque não era amigo de verdade. Era, mas infelizmente as relações de amizade se acabam, e acontecem isto. Mas o Espírito Santo, levante a mão direita para o céu. O Espírito Santo nessa noite está aqui para restaurar as feridas que foram abertas na sua alma, e manda dizer para alguém aqui: eu sou o teu amigo. Eu sou o teu amigo, o melhor amigo das horas incertas. Eu saro as feridas que foram abertas. Eu te abraço, eu te trago alento, eu te conforto, eu te coloco no meu colo, eu te abraço e te digo: eu sou o seu amigo. Pegam Jesus naquela madrugada, leva para casa de Anás. Jesus passou por 6 julgamentos, 3 julgamentos religiosos: o Sinédrio, Anás e Caifás, e 3 julgamentos que era mais político: Pilatos, Herodes e Pilatos. Jesus não tomou café de manhã. Ele passou a noite sem dormir. E quem já passou noites em clara que sabe do que eu estou falando. Irmão, uma noite mal dormida é horrível. É ou não é? Agora imagina aí, você todo o rosto todo esbofeteado, hematomas nos lábios, nos olhos. Fizeram dele uma peteca, jogava para um lado, leva para Anás. Não, é para Caifás, é o Sinédrio, é Pilatos, é Herodes. E fizeram Jesus de uma bola, jogando para um lado e para outro. Os 11
Apenas 2 o seguiam. E a Bíblia diz: eles seguiam de longe. Arrumaram falsa testemunha, acusaram ele de crime que ele não cometeu. Mas uma coisa que me chama a atenção é que ele está firme e forte, porque ele tem um alvo. E quando você tem um alvo, ninguém pode tirar o foco que você tem. Vá. Aí Pilatos deu aquela que queria soltar, mas vocês sabem que ele mandou bater em Jesus. Até que os judeus, manipulados pelos principais sacerdotes, fizeram a pressão e pediram que levasse Jesus à morte. 2 soldados que eram carrascos, cada um com a zorrague, que era uma espécie de chicote, às vezes feito com tira de couro, e na ponta tinha bolas de chumbo e osso de carneiro. Diz que os carrascos, geralmente um era mais alto, outro mais baixo. Cada chicote tinha 7 tiras. E eles davam em Jesus. E Jesus não podia gritar. A única coisa que Jesus fazia era gemer. Porque a ciência diz que quando você sente uma dor e você grita por uma questão de milésimo de segundo, o seu grito bloqueia a dor por alguns milésimos de segundo. Mas Jesus não podia gritar, porque Jesus não era um bode. Jesus era como uma ovelha muda levada até o matadouro. A única coisa que ele fazia era gemer. Porque é isso que acontece. Tem hora que você só geme, tem hora que você não consegue cantar, tem hora que você não consegue orar, tem hora que você não consegue falar, você só geme. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se você geme, o Espírito Santo geme com você. Se você chora, o Espírito Santo chora com você. O segredo é ficar em Jerusalém. Foram mais de 490 cortes no corpo de Jesus. Diz um historiador, e aí eu não posso afirmar que é verdade, mas um historiador diz: em um determinado momento se fez um corte aqui do lado da costela de Jesus, que o buraco foi tão profundo que dava para ver o pulmão dele. Tão profundo que foi. A única coisa que ele fazia era gemer. Depois colocaram uma túnica sobre ele, colocaram a cruz sobre os seus ombros. E existia 4 tipos de cruzes. E a cruz que Jesus carregou é aquela que todos nós conhecemos. É assim. Não vou falar das outras vezes porque não dá tempo. 4 soldados fazem um cordão, da onde ele sai, vai passar pela via dolorosa até fora de Jerusalém. A multidão assim, mulheres gritando, mulheres que seguiam ele desde a Galileia, ninguém podia fazer nada, porque vai chegar uma hora na sua vida que ninguém vai fazer nada por você. Só Deus. Mas se você tem propósito e você tem um alvo, não olhe para a direita nem para a esquerda, continue olhando para o seu alvo. Ele não dormiu à noite, ele não tomou café da manhã. A cruz que ele vai carregar pesa quase 130 quilos, é muito pesada. Muito pesada. E ele sai com aquela cruz. A ponta da cruz está no chão. A parte superior está apontando para frente. Ele está com ela nos ombros. Os soldados fazem um círculo para que ninguém se aproxime. Ele vai arrastando aquela cruz, saindo de Jerusalém até o Gólgota. É aqui quando eu quero que você entenda
E se Jerusalém é o lugar da bênção, Jesus está saindo do lugar da bênção para o lugar da maldição. Porque a cruz era símbolo de maldição, e a Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus não só assumiu a nossa culpa e levou os nossos pecados, mas como também Ele se fez o próprio pecado por nós. É isso que Paulo diz. Então Jesus está saindo de Jerusalém com uma cruz, e Ele está saindo de Jerusalém, Jerusalém, cidade das paz, para o lugar da guerra. Ele está saindo de Jerusalém, lugar da riqueza, para o lugar da pobreza, porque a Bíblia também diz que Ele se fez pobre por nós. Ele está saindo de Jerusalém, lugar do sucesso, para aparentemente lugar do fracasso. Observe que tudo aquilo que eu usei de Jerusalém, Jesus está saindo daqui e está vindo para aqui, para Jerusalém. Isso parece ser discrepante, mas é. Ele sai de lá e sobe o monte, cerca de 800 a 1 quilômetro. Jesus caminhou com a cruz. Isso é muito. Quem caminha aqui sabe. Aí eu vejo os filhos do pastor caminhando, mas a pastora ainda está caminhando, pastor? Já faz quantos quilômetros já? Muitos. Não vamos dizer não, abafa aí, né? Quem caminha, corre, sabe. 800 metros, 1 quilômetro é muita coisa. E ele não está descendo, ele está subindo um monte chamado Caveira, saindo de Jerusalém para fora de Jerusalém. Ele chega num monte, quase 9 da manhã. Colocaram à sua direita um ladrão chamado Dimas, e à esquerda um ladrão chamado Gestas, diz a tradição. Colocaram Jesus no meio. Eu fui estudar por que colocaram Jesus no meio, logo no meio. Porque a punição para aquele que tivesse o maior pecado seria estar no meio como um lugar de destaque. E para eles o maior pecador ali era Jesus. Esse é um dos pontos. Aí tem os pontos teológicos que nós não vamos entrar aqui em detalhe. Ele está na cruz do meio. 9 da manhã pregaram ele. Ele ficou de 9 da manhã às 3 da tarde. E não era amarrado em cordas, era um preso, suas mãos e seus pés com pregos. E Jesus, na carpintaria de José, trabalhou com os 3 instrumentos que ele seria crucificado. Trabalhou com prego, martelo e madeira. Foi isso que usaram para crucificar Jesus. Pregaram ele na cruz. E ele ficou naquela agonia de 9 da manhã às 3 da tarde. Por quê? Porque as suas mãos não aguentavam o peso do seu corpo. Então ele usava os pés para descansar os braços. E quando ele forçava os pés com o peso do seu corpo, os pés também não aguentavam. E ele ficava naquela agonia, tentando aliviar os pés, aliviar as mãos, tentando aliviar os pés e aliviar as mãos. Ele está todo ensanguentado. E vocês sabem, onde tem sangue, tem mosca. Ele não consegue enxotar as moscas que estão ali. Ele tem sede. Ele vai pronunciar 7 frases na cruz. Mas acredita que ele pronunciou muito mais palavras, salmos inteiros. E ele está naquela agonia. Pilatos coloca acima da cabeça dele uma plaqueta com o nome dele e o crime dele. Porque o crucificado recebia acima da sua cabeça na cruz o nome e o crime que ele havia cometido. E ele escreve em letras gregas, romanas e hebraica qual era o crime de Jesus. E sabe qual era o crime de Jesus? Ele escreve em letras romanas, no latim: Jesus Nazorai o Rex Iuderon. Em hebraico,
Yeshua, Renazarete, Meleio Rudim. Sabe o que é que ele escreveu? Sabe qual era o crime? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Esse era o crime de Jesus. Os judeus até pediram para tirar e diga: não, coloque assim, ele disse que era rei. Pilatos disse: deixa o que escrevi, já escrevi. O ladrão da esquerda blasfema e xinga. Isso não é bom quando alguém está sofrendo e receber escárnio de alguém. Já passei por esse processo já de sofrer, e além de estar sofrendo, alguém falar assim: está sofrendo por causa disso, está sofrendo por causa daquilo. Só que o ladrão da direita reconhece, e tem algo muito lindo que me chama a atenção, que o ladrão da direita, provavelmente ele leu a placa que estava acima da cabeça de Jesus, e quando ele lê assim: Jesus Nazareno, rei dos judeus, sabe o que é que ele descobre? Que se Jesus é rei, todo rei tem um reino, todo rei tem um trono. E por isso que aquele rapaz diz: lembra de mim quando entrares no teu reino. Quando é de meio-dia, a Bíblia diz que escureceu. Houve uma escuridão inexplicável. E naquele momento as coisas começam a ficar estranhas, porque o chão que era acostumado a beber o sangue de todos os homens que tinham seu sangue derramado, quando a terra abriu a sua boca e naquele dia bebeu o sangue de Jesus, a terra percebeu que aquele sangue não era o sangue de um homem normal, de um homem comum. E a Bíblia diz que a terra tremeu naquele momento. O sol disse: eu nego a minha luz aos homens, porque os homens são maus. Naquele momento de tamanha aflição e de angústia, que Jesus dá o brado e diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? E ele entrega o seu espírito dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Deixa eu lhe falar, nós lemos aqui que o véu do templo se rasgou, e não se rasgou de baixo para cima, se rasgou de cima para baixo. Deixa eu falar uma coisa: todas as vezes que um pai recebia a notícia da morte de um filho, ele rasgava as suas próprias vestes. Jó, quando recebeu a notícia que os seus filhos tinham morrido, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes. Quando Davi soube da notícia que o seu filho tinha morrido, que era o filho dele com Betseba, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes. Quando Jacó recebeu a notícia da suposta morte de José, a Bíblia diz que Jacó rasgou as suas vestes. Todas as vezes que um pai recebia a notícia de que o filho havia morrido, ele rasgava as vestes. Quando o véu do templo é rasgado naquele momento, era Deus se colocando na condição de pai e também rasgando as suas vestes no templo, porque estava vendo e sentindo a dor e a aflição do seu filho. Mas também tem um ato profético: quando o véu está sendo rasgado, Jesus está dizendo: enquanto estão rasgando a minha carne, eu estou abrindo caminho para a minha igreja ter posse da vida eterna. Foram 6 horas de aflição na cruz, até que por último ele diz: tetelestai. O que é isso? É uma palavra em grego. Está concluído, está consumado, pronto, realizei o que eu tinha que realizar. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E aqui tem algo que eu preciso revelar para vocês. Toda pessoa que morre em pecado, sem salvação, os demônios vêm, pegam a sua alma e levam para o inferno. O crente é diferente. Quando o crente morre, os anjos vêm, pegam a sua alma e levam para a presença de Deus. É só ler a parábola do rico e o mendigo Lázaro.
O ímpio não. O ímpio morre. O corpo vai para a sepultura. Mas os demônios levam a sua alma para o lugar de tormento. Porque a pessoa morreu em pecado. E o pecado separa o homem de Deus. O pecado afasta o homem de Deus. Agora você imagine meu Jesus com os nossos pecados sobre Ele, as nossas iniquidades sobre Ele, e que se fez o próprio pecado por nós. O que era que os demônios não queriam? Colocar a mão no Espírito de Jesus e dizer assim: irmão, é nosso, porque ele tem pecado. Olha a multidão de pecado que está sobre ele. Mas olha o que Jesus faz antes de morrer: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Há uma teoria de que Jesus foi julgado e os demônios queriam a prisão do Espírito de Jesus. Isso aqui não é doutrina, tá? Isso aqui não é doutrina. Mas há uma teoria de que os demônios queriam a prisão do Espírito de Jesus, por causa que ele tinha morrido com todos os pecados sobre ele. Porque você já imaginou onde estava o Espírito de Jesus quando ele morreu? O corpo estava na sepultura, o Espírito estava onde? No céu não estava, porque ele disse para Maria Madalena: não me toque, porque ainda não fui para o meu Pai. Então ele é levado ao julgamento antecipado, e Deus bate o martelo e diz assim: o diabo acusa Jesus e Deus fala: o pecado que estava nele não era dele, é da humanidade, por isso ele não pode ficar aqui. E Deus bate o martelo e diz: como juiz do juiz, eu declaro que o meu filho é inocente. E aí, pastor Lindenberg, Paulo diz em Romanos, no capítulo de número 9, que o Espírito Santo vai lá e traz Jesus à vida outra vez. Quem ressuscita Jesus é o Espírito Santo. E deixa eu dar uma notícia boa para você. Levanta a mão direita para o céu. O Espírito Santo que ressuscitou Jesus está aí dentro de você. Agora vem comigo. Quando ele dá o brado na cruz e diz: está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, a Bíblia diz que os sepulcros se abriram. E no domingo de manhã, quando ele ressuscita, muitos que tinham morrido também ressuscitaram. Agora isso aqui é forte, eu quero que você preste bem atenção. Não se sabe quanto tempo essas pessoas tinham morrido, mas elas tinham morrido. E aonde Jesus foi sepultado era um jardim e um cemitério. E a Bíblia diz que o sepulcro dessas pessoas se abriram. Só que analise comigo: enquanto Jesus está saindo de Jerusalém com a cruz que está com a ponta no chão, ela vai fazendo um risco no chão. E esse risco que ela vai fazendo vai até o monte onde Jesus foi crucificado. Depois de 3 dias ainda estava aquele risco lá. Porque aquilo que Jesus faz ninguém apaga. Não, você não entendeu, eu vou dizer de novo. O que Jesus faz para a sua vida ninguém apaga. O que Jesus tem ninguém impede. O que Jesus fizer ninguém vai atrapalhar. O que Ele te der ninguém vai tomar. Porque você é obra dEle, é projeto dEle, é trabalho dEle. Então o rastro está lá. Olha isso comigo, deixa eu ser bem pedagogo aqui. Ele sai daqui de Jerusalém com a cruz, e a cruz vai fazendo um rastro. E ele saiu de lá, Jerusalém, lugar da vida, e ele veio para o lugar da morte. Sai da vida para a morte, sai da riqueza para a pobreza, sai da alegria para a tristeza, sai do sucesso para o fracasso,
sai da fortaleza para a fraqueza, é aqui que ele está. E quem morreu e está sepultado aqui também, está na mesma condição dele. Só que no domingo de manhã, quando eles ressuscitam, a Bíblia diz, nós lemos, eles ressuscitaram, muitos que morreram ressuscitaram junto com Jesus. E na coerência dos meus pensamentos, quando eles ressuscitam, eles olham um para os outros e dizem assim: onde é que nós estamos? O que é que estamos fazendo aqui? Eu não sei, eu sei, parece que nós estamos vivos. E alguém diz assim: eu não sei o que aconteceu com a gente, e também não sei aonde estamos, mas eu estou vendo um rastro aqui. E se nós seguirmos esse rastro, nós vamos chegar em algum lugar. E aí eles seguem o rastro da cruz. E quando eles começam a seguir o rastro da cruz, eles saem do lugar da pobreza para Jerusalém, o lugar da riqueza. Você não está entendendo? Quando eles começam a seguir o rastro da cruz, eles saem da condição de fracasso para o sucesso. Quem segue o rastro da cruz sai da condição de desgraçado para agraciado. O segredo está: siga o rastro da cruz, porque quem segue o rastro da cruz se dá em Jerusalém. Quem segue o rastro da cruz vai chegar em Jerusalém. E eu pergunto: quem quer seguir o rastro da cruz nessa noite? Então fica de pé, dá um pulo dessa cadeira aí em nome de Jesus de Nazaré agora. Aleluia, que eu vou orar pela sua vida, porque vai ser céus abertos aqui neste lugar agora. Quem vai para Jerusalém tem que seguir o rastro da cruz. Tem gente, pastor, que quer chegar em Jerusalém, mas não quer seguir o rastro da cruz. Sem o rastro da cruz você não chega em lugar nenhum, irmão. Olha para essa irmã bonita do seu lado, olha para esse irmão e diga: tem que seguir o rastro da cruz. Segue o rastro da cruz. Quem segue o rastro da cruz chega em Jerusalém. Pega na mão da tua irmã, vai, pega. Quem entendeu aí diz amém. Deu para compreender? Aí eles, a Bíblia diz que eles chegam em Jerusalém, batem na porta dos parentes. Você já imaginou você abrir a porta e se deparar com um parente seu que morreu? Foi assim que aconteceu. A Bíblia diz que eles foram vistos por muitos. Pouco se fala desse detalhe. Eu não sei qual foi a conclusão final deles. Uma coisa eu sei, é que eles estavam mortos, ressuscitaram e seguiram o rastro da cruz e deram de cara com Jerusalém. Quem segue o rastro da cruz não conhece o caminho do fracasso. Quem segue o rastro da cruz vai se deparar com a riqueza, com a prosperidade. Quem segue o rastro da cruz vai se deparar com a cura da enfermidade. Quem segue o rastro da cruz vai ter casamento restaurado. Quem segue o rastro da cruz vai ter empresa abençoada. Quem segue o rastro da cruz vai ter vida ministerial de sucesso. Quem segue o rastro da cruz não será envergonhado pelo inimigo. Quem segue o rastro da cruz prepara o hino da vitória. Quem segue o rastro da cruz será bem sucedido naquilo que coloca a sua mão. Segue o rastro da cruz, segue a Cristo, busca Cristo, anda com Cristo, se alimente de Cristo, viva de Cristo, se revista de Cristo, porque quem segue o rastro da cruz chega em Jerusalém. Ai meu Deus do céu, quem chega em Jerusalém chega no lugar da bênção. Quem está em Jerusalém está revestido de poder. Ele disse: fique em Jerusalém, fique em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Coral, fica em Jerusalém, fica em Jerusalém. Obreiro, fica em Jerusalém, fica em Jerusalém. Jovem, fica em Jerusalém, fica em Jerusalém. Segue o rastro da cruz. Quem está entendendo o que eu estou pregando, abra a boca e adora.
Eu vou dar 1 minuto aí para você dar glória. Alamanda. Xalabadarabasúbia. Segue o rastro. Segue o rastro da cruz que foi deixado por Jesus. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está. Jerusalém te espera. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim. E aí? Vou levantar. E onde colocar a mão, vem pra Jerusalém. Quem cuida de você não dorme. Ele vive. Ele vive. O meu Jesus está vivo. Está aqui para destravar o que está travado, para abençoar quem está precisando ser abençoado. Tá. Segue o rastro. Tem gente aqui que está precisando seguir o rastro. Eu vejo cirurgia sendo feita nessa noite. O Senhor me mostra uma cirurgia. O Espírito Santo está fazendo a cirurgia numa mulher aqui. O Senhor está tocando na sua vesícula. Está arrancando a macatoroba suberé. Recebe o milagre. Recebe o milagre aí, porque o Espírito Santo está fazendo a cirurgia na vesícula. Dor nunca mais. Inflamação nunca mais. Nunca mais. Se quiser repetir, meu pastor, nunca mais. Nunca mais. Solta a mão da tua irmã. Solta. Fica livre, fica leve, fica solta. Eu quero essa mulher aqui na frente. Vem aqui na frente. Isso, venha, vem correndo. Vem chorando, vem correndo. Vem, porque Jerusalém está de porta aberta. Tem cirurgia. O Espírito Santo está cirurgiando ela aqui, ó. Recebe. Vem para direita atrás dela aqui, pastora. Recebe o milagre. Recebe o milagre. Deixa o Espírito Santo tocar. Deixa o Espírito. Você veio aonde que você Rabacalabacataro mandou. É noite profética. O céu está aqui. Para você está aqui. O céu está aqui. O Espírito Santo está operando. O Espírito Santo está operando. Lá, meu Deus, é forte. Pastora, bota a mão na parte aí onde fica a vesícula. Pergunta a ela onde é que dói. É onde aí? Não chore. Oh, meu Deus, eu fico doidinho cantando de playback. Pode ser esse aqui? Pode ser esse? Jerusalém te espera. Quem segue o rastro da cruz vai parar em Jerusalém.
Deixa Deus operar, deixa Deus encher, deixa Deus batizar. Dê lugar, irmão. Abra a boca e dá glória, porque ainda tem glória do culto de sábado e domingo aqui, meu Deus. Xalamacoros. Deixa Deus operar. Eu vou ungir ela. Olha aqui pra mim. Pastor Gutenberg, pode deixar baixinho o playback. Olha aqui. Ela disse que está com 6 meses que descobriu essa pedra na vesícula. Ia ser preciso operar. Mas quem segue o rastro da cruz recebe milagre de Deus. Seja livre, seja curada dessas pedras, deste mal, porque o Espírito Santo já fez a cirurgia. O Senhor já te operou. Não vai ser o médico da terra que vai lhe abrir, que vai lhe cortar. Não, não. Esta igreja é uma igreja de milagre. A glória de Deus está aqui. Seja curada, seja livre, seja livre. Em nome de Jesus. Sai todo mal. Em nome de Jesus. Quem pode aplaudir Jesus? Pastor, eu posso orar por cura? Posso. Pessoas que têm enfermidades no corpo, venha na frente. Pessoas que têm que tomar remédio, porque se não tomar o remédio, piora, vem na frente. Eu quero orar por você. Tem uma unção de cura que está aqui nesse lugar. Venha buscar a sua cura. Eu vou orar pela cura